Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no terceiro capítulo da segunda parte e estamos aqui no momento em que Saulo retorna à sinagoga de Damasco e lá ele decide falar aos presentes, né? Ele estava já bem mudado, sua fisionomia bem castigada lá pelos anos de trabalhos rudes e de muita meditação no deserto, né? A pele queimada, ele estava emagrecido. Então, assim, ele não foi reconhecido. Mas quando ele começa a falar, a voz dele, algumas pessoas falam, essa voz não me é estranha. E ele começa a sua pregação. E ele, mesmo quando ali aquele rabino, né? A característica marcante dele era o seu poder na oratória. Então ele era um exímio orador, um excepcional orador. E quando ele falava, as pessoas ficavam magnetizadas ali graças a esse poder da palavra que ele possuía. E quando ele começa a falar, todos ficam ali, né? Mas já ouvi essa pessoa antes, né? Assim, começa assim, recordar. Por quê? Porque ele não perde ali toda a sua eloquência, toda a sua... tudo aquilo que já era dele, né? Todo o seu poder de argumentação, só que o que muda agora, o teor do que ele prega. E ele começa muito brilhantemente, vamos recordar, ele começa falando, né, de Moisés, ele fala da lei de Moisés, que é o que todo mundo quer ouvir, ele fala dos profetas, dos antigos profetas, e dá destaque para Isaías. Por quê? Porque é Isaías, dos antigos profetas, o que mais fala não, o que fala com maior clareza sobre a vinda de Jesus, né? Sobre a vinda do Messias. E ele fala tudo e vai apontando. Depois veja que ele vai concatenando, encadeando suas ideias dessa forma. Ele constrói um raciocínio. Começa falando lá da primeira revelação, com Moisés e os profetas, focando com um enfoque maior, né? Aliás, um grande enfoque dele foi falando de Isaías, que era o profeta que previu lá 700 anos com riqueza de detalhes, né? Excepcional médium que era, ele previu com riqueza de detalhes desde em que região que o Messias nasceria, até feitos ali da sua vida, apontando com grandes detalhes, né? E aí ele já começa a falar de Jesus. Como que ele começa a falar de Jesus? Colocando justamente, olha, ele nasceu em tal lugar, como disse o profeta, ele fez isso, como disse o profeta, ele fez aquilo, como disse o profeta. Ele foi mostrando por A mais B que sim, aquele ali era o Messias, que havia sido profetizado ali, né? Predito, digamos assim, 700 anos antes por Isaías. E quando ele começa a falar de Jesus e dessa nova proposta, porque o que Jesus vinha trazer, né? Ele vinha trazer a lei de amor. E como é possível a lei do amor sem antes um preceito que é a igualdade? Porque quando não há uma igualdade, é difícil que ali haja o amor, porque a igualdade ela pressupõe a empatia, a igualdade pressupõe que um se coloca no lugar do outro, imaginando que ora um, ora outro estão passando por situações e todos devem se ajudar. Então isso nivela todos. E isso era o que mais revoltava a ideia do povo judeu daquela época. Sobretudo aqueles que eram os conhecidos os fariseus, né? No caso, que eram os religiosos da época. Isso revoltava muito a eles. Eles não gostavam da ideia de igualdade, por quê? Porque falar em igualdade naquela época era buscar ser iguais aos povos que estavam no contexto, no cenário daquela época. Quem eram?
o dominador e o dominado. O dominador era o romano, o dominado era o povo judeu, né? Então, falar de igualdade para eles era uma coisa inconcebível. Nós igual a esses? Imagina eles igual a nós. E entre eles, judeus, né? Também eles também não tinham essa noção de igualdade. Por quê? Porque esses aí, os fariseus, eles realmente achavam que eram ali dentre os judeus, os privilegiados, os melhores, os diferenciados, os escolhidos por Deus. Eles estavam ali como fiscais de todos, né? Apontando os erros de todos, mas sem quererem, né? Sem acharem que eles próprios também eram passíveis de uma fiscalização, entre aspas, digamos assim, maior. Maior de quem? Aos olhos do próprio Deus, todos são iguais e todos estão ali passíveis de ficarem sendo não observados no sentido estou de olho, não é isso. Mas Deus nos conhece, né? E nós sabemos que quando nós nos afastamos das leis de Deus, as consequências vêm. Então, eles não queriam estar nesse guarda-chuva abaixo, eles queriam estar acima, né? Tipo assim, olha, nós somos os escolhidos de Deus e nós aqui, em nome de Deus, vamos apontar o defeito de todos vocês. E nós não temos defeitos. Era mais ou menos isso. Então, quando se fala em igualdade, isso desaparece. Porque ficam todos sendo filhos de Deus da mesma forma e sujeitos às mesmas, aos mesmos benefícios ou punições conforme se afastem ou não das leis de Deus, não é? Então, quando Saulo começa a falar ali do Messias, ele segue essa linha de raciocínio, falando ali da igualdade, falando de Deus, né? Que Deus olha para seus filhos com essa imparcialidade, com essa igualdade, e aí isso começa a revoltar os presentes ali, porque eles não admitiam e não admitem até hoje a figura de Jesus como sendo o Messias, justamente por isso, por falar de igualdade. E para quem é orgulhoso, falar de igualdade fere muito o orgulho, né? E eles começam ali a rechaçar Saulo, e ele continua sendo firme ali nas suas colocações, e graças à sua poderosa oratória, ninguém mais conseguia falar nada, porque ele fechou a boca de todo mundo, digamos assim, né? Como se diz hoje em dia, lacrou todo mundo, né? Ele falou verdades ali que calou profundo, fez com que eles parassem ali para pensar e não conseguiram, eles não tiveram argumentos para contradizer, né? E aí nós paramos bem aqui, vamos retomar o último parágrafo, que quando ele começa a falar, né, dessas práticas exteriores, mas que o que vale é o sentimento, e o que eles têm feito de diferente nesse quesito dos romanos, por exemplo. Então ele vai falando coisas assim muito profundas que todo mundo ficou quieto, começou, né, pelo menos ficou pensando, porque no início todos começaram a rechaçá-lo, e ele não se intimidou, ele continuou falando e foi mais duro ali nas suas críticas, né? E aí todos ficaram em silêncio. Aí ele diz assim: vosso silêncio fala mais que as palavras. Concluiu quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel, porque queriam prendê-lo, né? Que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. E antes disso também, né, quiseram prendê-lo, e ele, aqui uma coisa importantíssima para relembrar, ele arrogou para si, ele chamou para si as suas prerrogativas, primeiro, de rabino, né, porque ele não estava mais exercitando, mas ele fez por merecer, não tinha como perder esse título. É a mesma coisa, você estuda, ingressa numa universidade, conclui o curso, sai com seu título, ninguém te tira, por mais que você não vá mais exercer a profissão,
aquilo é uma conquista legítima sua, né? Então foi isso que ele fez. Ele arroga para si o direito, assim, ele, além de tudo, ele ainda era um rabino e outra, ele era um cidadão romano. Então, como que os mandados de prisão ali para um cidadão romano, embora ele fosse judeu, ele tinha cidadania romana, não era simples assim. Então eram realmente prerrogativas que ele soube usar, porque senão ele já estaria encarcerado, né? Olha, vamos lá. Então ele fala, mas né, ele fala do silêncio e olha, vosso silêncio fala mais que as palavras, concluiu quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Então ele ainda sai abençoando aqueles que estavam o hostilizando, né? Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída, enquanto o olhar assombrado da assembleia lhe acompanhava o vulto, até que, a passo firme, desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Então, ele escapou da prisão graças a esse detalhe, né, que nós lemos a semana passada, ser ainda um rabino e ter cidadania romana. Como se despertasse após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. O arquissinagogo, que parecia sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino, não ocultava a indecisão, relutando entre as verdades amargas de Saulo e a ordem de prisão imediata. Então ele mexeu ali com todo mundo, né? Os companheiros mais enérgicos procuraram levantar-lhe o espírito de autoridade. Era preciso prender o atrevido orador a qualquer preço. Os mais decididos puseram-se à procura imediata do pergaminho de Jerusalém e, logo que o encontraram, resolveram pedir auxílio às autoridades civis, promovendo diligências. Daí a 3 horas, todas as medidas para a prisão do audacioso pregador estavam assentadas. Os primeiros contingentes foram movimentados às portas da cidade. Então, eles não prenderam ali na hora, ele arrogou ali a sua cidadania romana, e isso eles ficaram com medo, porque era tanta como eu vou dizer assim, a subjugação romana era tão grande que eles tinham tanto medo de Roma, que tudo que falava que era de Roma, que vinha de Roma, eles tinham medo. E eles nem sabiam ao certo qual era o direito, se podia ou se não podia, se bastava ter a cidadania romana para não ser preso. Então, na hora, eles deixaram ir, mas aí eles foram estudar depois para ver se havia uma brecha, alguma situação que o favorecesse, né? Mas de pronto, ali no momento, eles ficaram com tanto medo que deixaram. E aí, depois, eles perceberam, né, e movimentaram-se para mandar prendê-lo, né? Olha, os primeiros contingentes foram movimentados às portas das cidades. Em cada uma apostou-se pequeno grupo de fariseus, secundados por 2 soldados, a fim de burlarem qualquer tentativa de evasão. Em seguida, iniciaram a devassa em bloco na residência de todas as pessoas suspeitas de simpatia e relações com os discípulos do Nazareno. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre, dizia o moço por fim, condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Estou pronto a reparar meu passado de culpas, afrontarei as incompreensões de Jerusalém a fim de patentear minha transformação radical.
Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância, mas de modo algum poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Acaso serviria ao mestre humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou quanto possível e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. Isso me recorda, né? As falas de Jesus quando ele dizia sobre o sim, sim, não, não, que o seu sim seja o sim e o seu não seja não. Ou seja, ele dizendo da necessidade de nos posicionarmos. Nos posicionarmos, isso não é muito fácil. E trazendo para os dias de hoje é mais difícil ainda, né? Porque se posicionar, veja, desde os tempos aqui de Jesus, se posicionar significa que você pode tomar uma posição em que você não vai ter muitos problemas, não vai ter dores de cabeça, não vai ser perseguido, vai ficar tudo ok, pode até se dar bem, né? Mas e aí, tá certo? Para não se comprometer apenas, né? Então ele está dizendo aqui, olha, ele voltou, né? Vai voltar para Jerusalém ali para poder se reconciliar com todos, né? Ele já começou a fazer suas reconciliações ali, primeiro com Ananias, depois ele se confessou, depois de praticamente 2 anos de convívio lá com o casal Áquila e Prisca, quando ele conhece a história de Áquila e sabe que tudo o que aconteceu na família dele foi por causa das ordens que ele havia dado. Então ele conta para o Áquila quem ele era, pede perdão para o Áquila, né? E aí ele resolve voltar para Jerusalém para poder pedir perdão para todos, para reconciliar-se perante a própria consciência com cada uma das pessoas que foram ali prejudicadas graças às perseguições deflagradas ali por ele, né? Então ele faz isso. Ele tem esse desejo, né, sincero no seu coração, e ele fala que ele quer fazer isso, está pronto para fazer isso, sabe que não vai ser fácil, né? Sabe que não vai ser tranquilo, sabe que vai haver perseguições, mas não é por isso que ele vai deixar de fazer, né? Ele não vai deixar de pregar o que ele acredita para se preservar, vamos dizer assim, de julgamentos e até de perseguições também, né? Então ele está dizendo, ele está resoluto e está ensinando isso para a gente, assim como Jesus já havia ensinado, né, naquela lição do sim, sim, não, não, né? E aí, olha, o bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com sinais afirmativos, né, o Ananias. Depois de confortá-lo com a sua aprovação, recomendou-lhe a maior prudência. Seria razoável afastar-se quanto antes dali, do seu tugúrio, né? Então, daquele pedaço, porque o Ananias era experiente, sabia, olha, os judeus de Damasco conheciam a parte que tivera na sua cura. Por causa disso, muita vez lhes suportar as injúrias e remoques. Certo, procurá-lo-ia ali. Então tá falando para ele, olha, não fique aqui, né? Então Ananias fala, não fique aqui, porque eles sabem que aqui a gente tem simpatia pelas pregações ali do Messias e certamente vão te procurar, não fique aqui. Então é isso que ele está dizendo, olha. Certo, procurá-lo-iam aqui para prendê-lo. Assim era de opinião que se recolhesse à casa da consoror lavadeira, de onde costumavam orar e estudar o evangelho. Ela saberia acolhê-lo com bondade. Saulo atendeu ao conselho sem hesitar. Daí a 3 horas, o velho Ananias era procurado e interpelado. De fato, foram à casa do Ananias, né?
Atentada a sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. Então, chegaram lá na casa de Ananias e o levaram preso. O fato é que, inquirido pela autoridade religiosa, apenas respondia: Saulo deve estar com Jesus. Nos seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentia aos homens nem comprometia um amigo fiel. Veja, gente, isso aqui é um detalhe, mas eu acho de uma riqueza tão profunda, tão profunda. É a segunda vez que eu vejo isso aqui, olha, a respeito da mentira. Às vezes a gente conta mentiras inocentes, né, despretensiosas, que não vão prejudicar ninguém, que vão ali, às vezes, né, providencialmente, elas vão ser úteis, não vai prejudicar ninguém e vai evitar um dissabor, um problema, né? Vamos imaginar aí, né, dentro da nossa vida, da nossa rotina, na nossa existência, né? Quantas vezes a gente não conta uma mentira ali, alguma situação, que não é uma coisa que vai prejudicar ninguém, não tem ali, não gera consequências, né? Vai evitar alguma discussão, vai evitar alguma situação, assim, que poderia gerar algum estresse. Então, para evitar o estresse, falo alguma coisa que não é verdade ali, e que mesmo que não vai prejudicar ninguém. Mas veja, isso chama a atenção nesse livro. O primeiro momento é lá, Saulo transformado, tá? Saulo já transformado pela visão que teve em Damasco, morando, nós já estudamos isso, morando ali junto de Áquila e Prisca. Quando ele vai conversar com Áquila e perguntar a história de Áquila, como é que ele foi parar lá no deserto, e Áquila começa a falar e pergunta para ele assim: você conhece o doutor de Tarso? Já ouviste falar de Saulo de Tarso? Olha, o Áquila não sabia que era ele o próprio, né, Saulo de Tarso, e pergunta para ele: já ouviste falar de Saulo de Tarso? E veja, não era prudente, como disse o Ananias não, o seu antigo mestre, seu professor Gamaliel, naquele momento não era prudente, não era inteligente até ele revelar a identidade dele. Ele não podia, naquela hora, falar que ele era o Saulo, né? E o que foi que ele fez? Ele não mentiu. Ele disse assim: sim, sim, conheci vagamente. Ele não mentiu. Ele poderia falar: não sei quem é. Ele não mentiu, né? E se ele falasse não sei quem é, naquele momento não ia mudar nada. Mas na consciência dele ali, reta, ele ia carregar mais essa culpa de haver mentido, enganado a confiança ali daquele casal que estava confiando nele, abrindo e falando. Então ele falou, ele não mentiu, ele falou assim: sim, conheci, já ouvi falar. Claro, ele não mentiu, né? E esperou. E aí o que ele fez? Ele, nas atitudes dele, ele deu provas mais do que suficientes de amizade, de lealdade, de tudo, para chegar no momento certo e falar: olha, sou eu, né? Sou eu. Conheço sim, sou eu, o Saulo de Tarso. Esse é um momento. E esse outro momento aqui é o Ananias. Também. Ele poderia falar não, né? Não ia dar em nada. Que qual o problema dele chegar e falar: olha, faz muito tempo que eu não vejo Saulo. Eu não faço ideia por onde ele anda. Ele poderia fazer isso. Mas a consciência que anda reta, como Cristo nos pede,
Você não precisa exatamente falar, mas assim, olha, a sabedoria no que consiste aqui. Não, sem ele falar, olha, não vou dizer, eu sei, mas não vou falar, né? A sabedoria consiste nisso aqui, olha, a resposta que ele deu, Saulo deve estar com Jesus. E era isso, porque ele está dando uma resposta espiritual, ele não está mentindo, porque espiritualmente Saulo, de fato, agora estava numa conexão muito íntima e próxima de Jesus, né? A ponto de ter Estevão ali, colocado pelo próprio Cristo ao lado dele, juntos ali, né? Para as lutas que viriam, lado a lado. Então, se você formos pensar espiritualmente falando, ele não estava mentindo, era verdade. Mas também não estava, né? Não entregou exatamente. Então, olha que a explicação que o Emmanuel nos dá, olha, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentia. Não mentia. Olha, não mentir para um homem de bem é algo fundamental, porque se ele mente, ele já deixa de ser um homem de bem, ele já não é mais um homem. Inclusive mentiras. E olha que nós estamos falando nesses dois casos de mentiras aqui que não iam prejudicar ninguém, né? Mentiras assim que, se viessem, seriam coisas simplesmente para evitar uma perseguição, evitar um mal-estar, evitar uma situação complicada, né? Não eram mentiras assim que iam, vamos dizer assim, grandes prejuízos. Mas veja como que é interessante a gente pegar um detalhe desse para trazer para a nossa vida. Que se nós estamos querendo nos moralizar, porque é esse o objetivo, né? Então, o Evangelho Redivivo, a terceira revelação, o Consolador Prometido, ele vem trazer para nós o quê? Vamos recordar lá quando na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a moral, que está muito esquecida entre os homens. E se moralizar, uma pessoa que tem uma moral, uma ética, ela não mente. Ela não mente. Mentir não faz parte. Ela é transparente, o quanto seja. E em algumas situações que ainda não seja possível falar abertamente, ela encontra, através da sabedoria, uma forma de colocar as coisas sem usar da mentira. Né? Isso é um grande ensinamento para nós, um grande. Então vamos aqui continuando, olha. Depois de preso e incomunicável 24 horas, né, o Ananias, deram-lhe liberdade após receber castigos dolorosos, né? Então eles não poupavam, né? Homens, idosos, mulheres, idosos, né? A aplicação de 20 bastonadas deixara-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, logo que se viu livre, esperou a noite e cautelosamente encaminhou-se à choupana humilde, onde se realizavam as prédicas do caminho. Reencontrando-se com o amigo, expôs-lhe o plano que vinha remediar a situação. Então ele vai, né, depois disso, ele é solto, né, após uma tortura, né, ali, apanhou bastante, e nas reuniões noturnas ali no lugar que eles se encontravam às escondidas, ele procura Saulo e ele vai dizer, olha, quando criança, exclamou Ananias, prazeroso, vamos ler de novo, tá, com a entonação correta. Quando criança, exclamou Ananias prazeroso, assisti à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato na memória cansada, perguntou, Saulo, terias medo de fugir num cesto de vime? Por quê? Disse o moço sorridente. Moisés não começou a vida num cesto sobre as águas, né? A história de Moisés foi colocado num cestinho e colocado no rio Nilo, né? Encontrado ali pela princesa egípcia. O velho achou graça na alusão e esclareceu o projeto.
Não muito longe dali havia grandes árvores junto dos muros da cidade. Alcançariam o fugitivo num grande cesto e depois, com insignificantes movimentos, ele poderia descer do outro lado em condições de encetar a viagem para Jerusalém conforme pretendiam. Olha o plano deles, né? O ex-rabino experimentou imensa alegria. Na mesma hora, a dona da casa foi buscar o concurso dos 3 irmãos de mais confiança. E quando o céu se fez mais sombrio, depois das primeiras horas da meia-noite, um pequeno grupo se reunia junto à muralha em ponto mais distante do centro da cidade. Saulo beijou as mãos de Ananias, quase em lágrimas. Despediu-se em voz baixa dos amigos, enquanto um lhe entregava volumoso pacote de bolos de cevada. Na copa da árvore frondosa e escura, o mais jovem esperava o sinal. O moço tarcense entrou na sua embarcação improvisada, né, os cestos, e a evasão se deu no âmbito silencioso da noite. E já deu nosso horário, e vamos então continuar a próxima semana, né, com essa fuga aqui dentro de um cesto. Ele vai fugir de Damasco para Jerusalém dentro de um cesto. Vamos começar a memorizar tudo que esse homem fez, tudo que ele passou, né? Para ver o quanto ele se entregou, né? Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus, uma boa noite. Até semana que vem.